Fala comigo, tropa! Palpite para o nosso dia 3 de agosto. Desde já quero pedir perdão a vocês pelo cenário, mas eu tô num hotel que a iluminação é muito ruim e a única forma que eu consegui aqui de fazer um vídeo, tá ligado? E honrar o nosso compromisso de trazer vídeo todos os dias. Minha coluna tá doendo já nessa posição, mas como eu sei que vocês, porra, têm esse entendimento, como eu sei que vocês continuam me acompanhando mesmo assim, eu faço todo o esforço possível pra gente estar aqui todo dia, tá legal? E antes da gente começar, que hoje vai ser mais rapidinho aqui, que tá complicado, eu ia pedir pra vocês me seguirem no Instagram, tá aqui embaixo, não, na verdade não tá embaixo, vou escrever, @mundobetcris, tá legal? Eu vou hoje no jogo do Corinthians contra o Corinthians e Flamengo. Vou deixar uma entrada no Instagram, tá? Pra gente tentar buscar junto no estádio. Na verdade, a partir de hoje vai ter entrada todo dia no Instagram. Então me segue lá. Alguns greens a gente vai buscar no estádio, outros a gente vai tentar na torcida. Conto com vocês, hein? Vambora! Primeiro jogo que eu tenho aqui, que eu separei pra gente, é pela Pré-Champions, 1h da tarde, confronto entre o brabo Bodø Glimt, atual bicampeão norueguês, que vai receber os Žalgiris da Lituânia. Bodø Glimt é um time muito melhor? Muito melhor, só que os Žalgiris também não é um time de bobeira, um time que eliminou o Malmö, que é uma força, e ano passado o Malmö até conseguiu entrar na Champions League. Vamos lá. O Bodø Glimt, dos últimos 9 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4, foi a primeira equipe a marcar. O Bodø Glimt é um time marcado por muitos gols em suas partidas. O Bodø Glimt é o campeonato norueguês em si. Já os Žalgiris é um grande time lá na Lituânia, não perde a 8 jogos, não sofre gols a 3. Mas, tropa, vamos lá. Partida de ida. O Bodø Glimt ele tem que fazer esse resultado em casa, porque se ele deixar lá para a Lituânia, vai ficar complicado para ele. É um time melhor. Acredito nessa vitória do Bodø Glimt? Acredito. Mas não sou muito fã dessa odd. Dá para buscar aqui mais de 1,5. O Bodø Glimt é um time muito over, vai para cima. Uma vitória do Bodø Glimt mais de 1,5 é interessante, mas aí vai ter que fazer com uma duplinha para poder ter odd. Mas me agrada bastante esse jogo do Bodø Glimt, por isso que eu separei pra gente, tá? Placar para mim desse jogo, os 2-0. 2-0 pro Bodø. 4h da tarde, campeonato egípcio, temos outro brabo. O Al-Ahly que vai receber o Farco. Tropa, o Al-Ahly tem que vencer ou vencer, tá? Porque o Zamalek já ganhou ontem o confronto direto contra o Pirâmide. Vamos ver aqui se agora colaborou. O Zamalek ganhou o vice-líder Pirâmides, então o Zamalek já abriu 7 pontos de vantagem aqui, faltando 8 rodadas. O Al-Ahly tem 2 jogos a menos, então se ele quiser ainda disputar o título, e o Al-Ahly que já foi vice temporada passada para o Zamalek, se ele quiser retomar aqui a hegemonia dele, ele tem que ganhar do Farco, que é o 8º colocado. O Al-Ahly que tropeçou esse último jogo, dentro de casa, é ganhar ou ganhar. Tá? Se a gente olhar o Al-Ahly jogando como mandante, é o melhor mandante da competição, em 12 jogos são 10 vitórias e 2 empates. E o Farco jogando como visitante. Tropa, a internet aqui não tá muito legal, mas a gente vai seguir. Vambora! O Farco jogando fora de casa, em 13 jogos, venceu apenas 3. Empatou 7, empatou mais da metade dos jogos fora de casa e perdeu apenas 3. Vamos dar uma olhada agora no nosso histórico. O Al-Ahly não perde a 3 jogos, não sofre gols a 3 jogos. Já o Farco, dos últimos 10, em todos os 10 a gente teve menos que 3 gols, mas não é isso que eu quero buscar. Vou buscar a vitória do Al-Ahly, 1,30, é uma cotação normal para a vitória do Al-Ahly, principalmente jogando em casa. Tem tudo para vencer, só a vitória interessa e eu vou com essa vitória aqui. Placar para mim, 1-0 ou até 2-0 para o nosso brabo do Egito. 4h15 da tarde, campeonato islandês, temos jogo aqui do Valur contra o FH, tá? Tem esse nome esquisito aqui, mas é só FH. Vambora, o que a gente tem de bom aqui? A gente tem jogo que é importante para as duas equipes, porque o Valur ele quer se manter no hexagonal final, que vai brigar ali, né, pelo título, por vagas em competições europeias. Ele no momento tá com 21 pontos, mas tem aqui o Keflavik, que tem 18, tá 3 pontos atrás. O KR tá apenas a 3 pontos atrás também. O Fran tá a 4 pontos atrás, então é importante o Valur jogando dentro de casa ganhar do FH. O FH que em 14 jogos ganhou apenas 2, empatou 5, perdeu 7. É um time bem mais fraco, mas é um time que tem muito interesse nesse jogo, porque ele está lutando contra o rebaixamento. Ele está apenas a 1 ponto na frente do penúltimo, que está na zona do rebaixamento, e a 3 pontos na frente do Lanterna. Tem que ligar esse alerta aqui.
Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Nos últimos 10, em 9 foram ambas marcam. Então a gente tem um confronto interessante aqui do mercado de gols. O Valu não perde a 4 jogos para o FH. Tem um bom retrospecto aqui rolando. O Valu vem sofrendo gols há 10 jogos. Dos últimos 9, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 9, em 8 foram ambas marcam. Tropa, não vou enrolar. 2 cenários para esse jogo. O primeiro é explorar o mercado de gols, 2 equipes interessadas, o Valu precisa ganhar dentro de casa e o FH precisa pontuar para tentar ali se afastar da zona do rebaixamento. Outro cenário que eu aqui quero explorar é um mercado de casa empate anula, se a gente tiver uma cotação para o valor, pelo menos, tropa, pelo menos ali a partir de 1,50, tá? Acredito que o Valu vai vencer? Acredito, até porque a gente está lidando com um time aqui, o FH, que não vence a 5 jogos. Mas pelo momento que o Valu está vivendo, que não vence a 4 jogos, eu considero interessante esperar a odd. Eu não vou nessa vitória seca, eu só iria nessa vitória com um empatezinho, me resguardando, ou então mercado de gols. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Valu. 7h15 da noite, quartas de final pela Sul-Americana, confronto brasileiro e tem tudo para ser um jogão aqui entre São Paulo e Ceará. Esse jogo é interessante que ele tem umas particularidades grandes. Vamos dar uma olhada aqui. Quando elas se enfrentam, nos últimos 9 jogos, em 8 a gente teve menos do que 3 gols. Confronto truncado? Poderia ser, mas nos últimos 6 jogos, em todos os 6 foram ambas marcas. Olha aí, o São Paulo não perde para o Ceará há 10 jogos e o Ceará não perde para o São Paulo há 6. Então quer dizer que todos os últimos 6 jogos entre elas foram empates. São Paulo, os últimos 6 jogos, em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Se a gente pegar os últimos jogos entre elas, ó, 2-2, aí vem 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Enfim, tropa, para essa partida aqui, 2 cenários. O primeiro cenário é São Paulo empate anula. Para mim, o São Paulo não perde esse jogo. Também não vejo o Ceará se expondo fora de casa. Ele tem o poder de decidir lá no Castelão. Então, eu acredito que esse jogo aqui também vai ser truncado, tá bom? Coloco aqui o menos de 3 gols e meio. Até por ser primeira partida, não vejo o Ceará se expondo. Não vejo... assim, as chances da gente ver 4 gols, tá ligado? Podem sair até 3, mas não vejo 4. Para mim é jogo de no máximo 2-1, 2-0. Vejo o São Paulo levando a vantagem dentro de casa, mas não vejo aqui um confronto muito aberto não, tá? Se eu fosse juntar o placar aqui, colocaria 1-0 pro São Paulo nessa faixa aqui. E pra gente fechar o nosso dia, 9h30 da noite, mais um confronto brasileiro, agora pela Libertadores da América. Temos aqui Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Elas que se enfrentaram temporada passada pela Libertadores e o Palmeiras acabou levando a melhor sobre o Atlético. Vamos ver o que tem aí para essa temporada. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve menos do que 3 gols. O Atlético não perde para o Palmeiras 6 jogos e o Palmeiras não perde para o Atlético a 4. Então os últimos 4 jogos foram empate. O Atlético não vence a 3 jogos e vem sofrendo gols todos esses 3 jogos. Dos últimos 7, em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade. O Palmeiras está voando. Mas esse jogo, tropa, eu não vou me abster do mercado de resultados. Por mais que eu acredite que o Galo não perca dentro de casa, também um jogo para mim para menos de 3 gols e meio, tá? Pode sair 2 gols nesse jogo? Dá para buscar? Pô, dá para buscar sim. Mas, entre buscar 2 gols e buscar menos de 4, para mim esse jogo não sai 4 gols. Por mais que o Palmeiras seja um grande time, né? Por mais que o Palmeiras não vai ficar só na defesa, vai jogar no ataque também. Eu vejo um jogo truncado, como normalmente elas se enfrentam. Acontece um jogo mais estudado. O Atlético sabe que mesmo ele tendo que fazer o resultado em casa, ele não pode se expor muito, porque se expor muito contra o Palmeiras acaba sendo letal. É um time muito bem treinado, um elenco muito forte. Então eu vejo um jogo mais estudado, uma pegada ali de 0-0, 1-1 aqui no máximo, tá bom? Então também para mim é um jogo que eu não vejo 4 gols, no máximo 3. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de amanhã. Mais uma vez peço perdão aqui pelo cenário, mas é aquele negócio, é melhor feito do que perfeito, tá ligado? Pelo menos a gente tá aqui, tá fazendo, tornando meu compromisso com vocês e é isso. Amanhã, se tiver que fazer da mesma forma, eu vou fazer. Tiver que fazer na rua
O importante é não ter não deixar de ter vídeo. Não ter vídeo não. O importante é não deixar de ter vídeo. Muito obrigado. É por vocês que eu faço isso. E tamo junto. Muita fé. Bora pra cima.